Dia, gente. Desculpe a tosse. Bom, vamos continuar, mas eu queria dar um aviso. A universidade agora revogou não sei o que lá, que permitia que pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades estivessem dando aula em modo remoto. Então, isso não existe mais até o dia 5 de junho. Então, esse é o primeiro e último vídeo. Mas, na verdade, não. Eu quero continuar usando esse sistema também, independente de estar em sala de aula, porque eu acho que ajuda vocês, a quem não pode assistir aula por uma série de situações que não vem ao caso, mas quem não pode estar na aula e tal. Eu não sei se essas disciplinas no sistema AVA vão continuar. Se continuarem, eu vou continuar postando coisas no AVA e, eventualmente, alguns vídeos também. Mas, então, quarta-feira, eu posso voltar só dia 5. Quando é que é dia 5, Jesus? 5 de junho. Hoje é... Não sei que dia é hoje? Hoje é 16, né? Então, eu teria mais 23, mais 2 aulas. Gente, isso aqui está meio complicado, né? Eu teria que voltar, então, dia 6 de junho. Eu teria mais 2 semanas de aulas por esse sistema. Mas eu acho que eu vou antecipar, né? Porque sala de aula é melhor, funciona melhor, né? Então, esse vídeo, na verdade, é para falar algumas coisas sobre que eu já postei, né? Sobre parnasianismo. E aí, semana que vem, aula normal. Tá? Eu só tenho que descobrir onde é a sala, essas coisas assim. Tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite, né? Vamos fazer aula que funciona muito melhor. Por isso que eu queria também o AVA, para continuar botando coisas ali para vocês. Bom, mas então vamos falar sobre o parnasianismo. Conforme eu já botei algumas coisas lá, o AVA, o que é o parnasianismo? Normalmente, as coisas não surgem do nada. Normalmente não, em tudo. E na literatura também. Não surgem do nada. Sempre há uma coisa anterior. E no caso da poesia parnasiana, há a poesia romântica, que lhe é anterior. E de uma certa maneira, se assemelha a poesia parnasiana se assemelha ao romantismo, mas ele vem numa outra linhagem, né? Ou vem com uma outra outro tipo de pensamento mais afinado, por exemplo, com o arcadismo. Não no sentido propriamente temático, mas no sentido das questões formais do texto, né? Então, dentro da cultura, de uma forma geral, e especialmente na literatura, existem 2 movimentos pendulares que, como são pêndulos, né, eles se opõem, mas eles também se juntam em dado sentido, né? Então, essa questão de se opor, por exemplo, que bate, né, o pêndulo que bate, está muito presente em termos de história da literatura nessas coisas que se chama de periodização literária e vulgarmente chamados de escola literária. Você sabe que eu tenho horror desse termo escola literária, porque não é exatamente uma escola literária, né? É uma outra coisa. Mas vocês conhecem já no trânsito da historiografia literária brasileira, que tudo começa com a carta de Caminha. Não se esqueçam nunca dela, leiam a carta, é muito interessante. Ela vai voltar em grau de importância importantíssima na literatura brasileira ao longo dos séculos, mas especialmente aqui no século XX, ela é
aqui não, nós já estamos no 21, mas no 20 e no 21 também, ela é de extrema importância, ela é capital, a Carta do Pero Vaz de Caminha. Então, tudo começa lá com a tal da carta, que ele não escreveu para nós, mas, enfim, aí vocês já conhecem essa história sobre a carta, vocês certamente já leram a carta e tal, e já perceberam os elementos historiográficos, os elementos literários dentro da carta, né? O que torna a carta também um produto da ficção. Muito que bem. Então, a rigor, começa por aí. Depois da carta vem o barroco, que é mais ou menos filho da carta, né? A carta é uma literatura quinhentista, coisa e tal, que tem aqueles floreios e coisa e tal, e que essa literatura quinhentista vai explodir para nós aqui no Brasil através da poesia barroca, e que vocês devem ter conhecido pelas mãos do Gregório de Matos e Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. E aí vocês têm também o padre Antônio Vieira, nos sermões, né, na prosa, maravilhoso. Ele que era nascido em Portugal, mas, enfim, não vamos falar muito assim literatura brasileira, mas literatura no Brasil, porque essa gente não é brasileira, essa gente é pertencente à colônia, né? São colonos. E o sentido de nacionalismo, tal como nós o entendemos, não tinha nesse momento. Então, não existia Brasil, né? Era uma colônia, ou seja, uma extensão de Portugal. Então, portanto, eram todos portugueses. Claro que havia relações de estranhamento e de diferença no tratamento, né, da coroa para com os portugueses de Portugal e os portugueses da colônia aqui do Brasil, né? Mas, enfim, isso aí são outros 500. Então, sai do barroco, que tem aquelas características que vocês já conhecem, né? Com aqueles exageros, aquelas coisas todas, né? Jogos de palavras e papapá, né? Aquelas expressões paradoxais que geram o oxímoro, do qual nós vamos falar mais adiante, né? Tipo paraíso terrestre, mar de lama ou mar de neve. A neve não é ar, quer dizer, é uma das formas da água, mas ela não é líquida como o mar, né? Mas, enfim, uma série de expressões que, ao fim e ao cabo, são metáforas, né? Muito bem elaboradas, isso no barroco. Aí aquilo encheu o saco, né? Encheu o saco, o barroco encheu o saco, e na Europa, tudo vem da Europa. Então, na Europa, o pessoal se enche o saco, né? Do barroco, e há um movimento que nasce na Itália, que vocês também devem ter visto isso, acho que com a Lu, eu acho, né? Não me lembro quem é que trabalhou isso com vocês. Há um movimento na Itália que vai fazer surgir o classicismo no Brasil, né, que nós vamos chamar o neoclassicismo e tal, que se chama arcadismo, né? E o próprio nome Arcade já menciona, já leva, né, a um contexto específico de, entre aspas, objetividade, diferente do barroco, entre aspas, sensação. Então, a sensação é diferente, o olhar de sensação, de emoção, etc., é muito diferente do olhar da objetividade. E o barroco é a sensação. O arcadismo é a objetividade. Em tese, naturalmente, né? E aí vocês vão conhecer a poesia, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa, tudo mineiro, né? Porque a colônia, nesse momento, o futuro Brasil, nesse momento, se resume a alguns gatos pingados já na Bahia, mas a maioria estava em Minas Gerais por conta do ciclo do ouro. Tudo começa, você sabe que o dinheiro manda em tudo, né? Inclusive na literatura. Então, tudo começa na Bahia, com Gregório de Matos e Guerra, né, que já vem do ciclo da cana-de-açúcar, aí passa para o ciclo do ouro, tudo grana, né, grana, viu, metal. E o ciclo do ouro se desenvolve basicamente nesse momento, aquilo que a gente hoje em dia chama por garimpeiros, né, se desenvolve em Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais, cujo centro era uma cidadezinha muito interessante chamada Vila Rica,
olha o nome, Vila Rica. E hoje se chama Ouro Preto, que é linda, a cidade é linda, linda. Era, né? Porque depois das enxurradas, não sei o que ficou lá. Mas é uma cidade muito linda. E aí vocês têm essa literatura Arcade que se propõe, esteticamente falando, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais direta, sujeito, verbo, predicados, né? Uma coisa mais assim, mais clean. E aí vocês têm, além do Cláudio Manuel da Costa, vocês têm o Tomás Antônio Gonzaga, que é uma maravilha. Eu gosto muito de trabalhar, quando trabalhava com essa literatura, eu gostava de trabalhar com Basílio da Gama, uruguaio. Até porque passado aqui, né, nas guerras guaraníticas aqui no Rio Grande do Sul, lá para os lados de Uruguaiana, aquela zona toda lá que a gente conhece como Sete Povos das Missões. E esse texto é passado nesse contexto do Basílio da Gama. Bem, mas aí vocês têm, via de regra, como escola, entre aspas, né, uma intenção de uma literatura mais direta. Muito que bem. Mas aí eles inventaram uma série de modas. Bom, vocês conhecem essa história, porque a minha aula não é sobre isso. Eu só quero explicar para vocês que depois do arcadismo, volta aquela coisa das emoções e tal, lá do barroco, e que a gente vai conhecer no romantismo. E aí, não só o romance, mas prioritariamente a poesia romântica, que vocês devem ter passado por ela por Gonçalves Dias, depois vocês devem ter passado Castro Alves, aquela coisa e tal, muito interessante, que um poeta que vai de alto a baixo, né? Ele não tem meio, ele é alto ou ele é baixo. Ele é uma poesia maravilhosa, ou é uma poesia pequena. E tem também aquele menino Álvares de Azevedo, que é uma loucura, né? É muito bom. Álvares de Azevedo. Muito bem, essa poesia romântica que é feita a partir de emoções, de sensações e tal. Nada, não é muito objetiva, não. Né? Aí também o pessoal enche o saco. Saco daquela coisa, aquela lamúria romântica, porque tudo se esgota em um determinado momento, né? Todo mundo faz igual, e aí perde-se um pouco o interesse por isso. E entra no final do século XIX, quase finzinho do século XIX até o início do século XX, então a gente vai ter uma série de movimentos literários que vocês já devem ter visto também com a Lu, né? Eu estou falando a Lu, mas não sei se foi a Lu, a Mairinho, sei lá. Mas são uma série de movimentos literários, vários ismos, né? E que muita coisa começa a mudar rapidamente. Não só na Europa, como no Brasil, né? E as Américas, de uma forma geral, né? As antigas colônias. E aí, me esqueci de dizer que durante o romantismo teve aquela coisa muito linda, muito bonitinha, o cara acabava toque, toque, toque lá no Arroio Ipiranga, que é uma latrina, uma coisa horrorosa, nem tem mais quase o Arroio Ipiranga, lá nas margens do Ipiranga. O Dom Pedro I proclama a independência política de Portugal. Coisa mais linda aquilo, né? O quadro é muito bonito. Mas a gente sabe que não foi bem isso, enfim, tal, né? Mas foi proclamada, então, a independência, e aí, então, nós já temos uma literatura de cunho nacional. E o romantismo nasce disso, né? Não só a poesia romântica indianista, como a do Castro Alves, né? Mas a poesia romântica ela é substancialmente nacional, né? Nacionalista, busca uma identidade nacional. Bem, se eu estou correndo, assim, correndo mesmo com vocês, né? Só relembrando vocês. E aí, mas chega um momento que isso tudo também se esgota e vem esse momento finissecular, que o mundo muda de padrões, né? Muda de comportamento e retornamos a uma perspectiva intelectual, né? Deixa um pouco o sentimento de lado, vamos analisar as coisas. Essa era a ideia. E aí vem aquela série de ismos, né?
Parnasianismo eu vou falar, mas realismo, naturalismo, cientificismo, suqueísmos, aqueles ismos todos, né, que vão dar conta da literatura narrativa como se fossem guetos, né? Gueto não é bem a palavra, mas como se fossem assim algo que ajuda a compor a ideia. Então, são várias, e ao fim são quase a mesma coisa. Se vocês me perguntarem assim, qual é a diferença entre o realismo e o naturalismo? No Brasil, bastante diferença, porque a gente tem o Machado de Assis, né? Mas, de uma forma geral, mas na França também tem, né? Tem aquele pessoal bem interessante. Mas, de uma forma geral, aqui no Brasil, a coisa ficou mais ou menos assim. O naturalismo vai explicar as reações humanas, que tudo isso é para explicar as reações humanas. Então, o naturalismo vai explicar as reações humanas como fruto de uma grande interferência das diversas atividades sexuais. O sexo está metido nisso. Eu não sei se a sexualidade ou o sexo, mas certamente o sexo. Tudo vai ter isso, né? Mas principalmente o sexo ou a práticas sexuais como desvio da norma. Tá? É uma coisa horrorosa. Nesse sentido de... E assim vocês vão ver vários romances. Tem romances assim que eu gosto muito do Bom Crioulo para exemplificar isso, porque é um romance naturalista padrão, né? Se vocês não leram, leiam, que vale a pena. E tem, claro, né, o gênio Machado de Assis. Outro dia eu vi um cara perguntando por que o Paulo Brida, eu chamo Paulo Brida, mas é o Paulo Coelho, não é tão falado quanto Machado de Assis. Ora, muito simples. O Paulo Coelho é ruim, Machado de Assis é genial. Bem simples isso. Mas, enfim, a gente tem Machado de Assis. E aí, Machado de Assis é aquele mundo. Outro dia eu estava conversando com minha filha, quando ela esteve aqui recentemente, e ela me dizendo que ela estava relendo Machado de Assis e que ela não entendia como é que a geração dela, quando teve contato com ela, não, porque ela teve contato com Machado de Assis desde pequenininha aqui em casa, mas as colegas não gostavam de ler Machado de Assis, colegas de colégio, né? Que achavam assim, tal, meio chato, não sei o quê. E eu disse, é porque Machado de Assis exige que o leitor tenha um pouco mais de maturidade e capacidade de observação. Eu tenho que olhar para a luzinha, né? Não para mim mesma aqui na tela, mas é que a luzinha me dói os olhos. E ela dizia a verdade, a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade para entender Machado, de fato. Mas eu não tenho que falar sobre Machado de Assis, que é um grande amor na minha vida. Nesse meio tempo aí, é um momento em que a literatura ou as expressões literárias aqui no Brasil, já brasileiras, elas meio que se bifurcam e vai haver uma espécie de movimentos diferentes, não contrários, mas diferentes entre aqueles que vão tratar do texto literário dentro da prosa de ficção e os que vão tratar do texto literário dentro da poesia. E na poesia, que é o que me toca, a gente vai ter dois grandes movimentos, eu diria três, não, dois, com um sujeito extra, né? A gente vai ter, de início, o parnasianismo, que vocês têm lá nos materiais do AVA, tem as datas, o Teófilo de Azevedo, fanfarras e não sei o quê, vocês têm aquelas datas todas lá, para acompanhar isso que eu estou falando. Mas existe, então, o parnasianismo e o simbolismo, que são, basicamente, ao mesmo tempo. São muito desiguais e, ao mesmo tempo, muito parecidos. Corre por fora o Augusto dos Anjos.
que se achava, assim, um sujeito muito especial, que de fato era, enfim, né? Totalmente totoca, mas ele vai entrar numa coisa mais do que o naturalismo, né? Um cientificismo, vamos dizer. Mas esse telefone não para quieto, que chato. Vou ter que dar uma paradinha aqui, gente. Como é que eu faço? Aqui, ó. Gente, desculpem, demorei mais do que eu queria. Mas, enfim, vamos ver se eu consigo retomar meu pensamento. Eu estava falando para vocês sobre essa poesia do final do século XIX, de um lado, parnasianismo, de outro lado, simbolismo, cientificismo e uma série de ismos, né? Bem, mas a primeira que aparece logo após o romantismo é, de fato, o parnasianismo. E o que é o parnasianismo? O parnasianismo é um movimento literário cuja proposta pode ser resumida em a arte pela arte. Ou seja, o que importa é fazer a coisa de maneira bem feita, especialmente do ponto de vista estético. Não tanto sobre o que se fala, mas como se fala. Isso que significa, basicamente, a arte pela arte, ou, pelo menos, esse preceito da arte pela arte. E o que é essa poesia? É uma poesia que, gastadas as diversas experimentações, tanto linguísticas quanto de forma, quanto de conteúdo, feitas pelos poetas românticos, parece que a coisa meio que se perdeu o rumo, né? Então já não importava mais a forma, como se diz, mas aquilo de que se diz. Então a poesia romântica vai por um caminho muito tortuoso nesse sentido, acaba se perdendo. Por quê? Por causa daquilo que eu já expliquei para vocês. A arte literária, ela é composta por duas partes iguais de importância: a parte estética e a parte ética, também chamado de forma e conteúdo. Uma não vive sem a outra. Quando uma está em desequilíbrio em relação à outra, aí a gente vai ver coisas não tão boas, né? Realizações literárias não tão boas. E o que acontece com o romantismo num dado momento? Há um exagero nas questões daquilo que se diz, ou seja, nas questões do conteúdo, em todos os sentidos. Não basta para a literatura ter boas intenções. Isso não é suficiente. É preciso saber escrever. Qualquer pessoa pode ser escritor? Não. Assim como qualquer pessoa não pode ser médico. Também não. Qualquer pessoa pode ser bombeiro? Não. Qualquer pessoa pode ser poeta? Não. A gente não pode ser tudo. A gente tem que seguir as nossas tendências naturais. Então, o que acontece com essa poesia que vamos chamar de parnasiana, né? Ela surge para combater os excessos românticos. Excessos, né? Exageros, que acabava tornando a coisa feia, né? Por exemplo, Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Que pé no saco aquilo, que pé no saco. E houve um exagero na Escrava Isaura. A intenção foi boa? A intenção foi a melhor possível naquele momento, né? Foi maravilhosa a intenção, mas a realização, romancezinho chato, ideologicamente comprometido com a branquitude, embora a intenção fosse ao contrário. O mesmo eu vou dizer para vocês, em boa medida, mas é que aí tem o caráter da denúncia, que em Escrava Isaura não tem, que é o Bom Crioulo. Bom Crioulo é um romancezinho,
Mas a gente vê nesse romance, o que está por trás desse romance, através da estrutura narrativa que ele monta, é um sistema de denúncia por parte do autor, né? Como é que ele monta a coisa para denunciar determinadas questões? O que está em aparência ali é a homossexualidade masculina, mas o que está por trás daquilo tudo ali é a presença do negro como elemento desencadeador do pecado, quando na verdade não é, né? Mas, enfim, eu não vou analisar esse romance para vocês, que vocês já devem ter lido, e o bom mesmo é usufruir dessas coisas e a gente ficar pensando nessas coisas. Então, a poesia parnasiana ela vai entrar num processo tal de depuração dos excessos românticos e vai tomar a si uma revalorização e uma redefinição do que seja poesia. Daí vocês têm, acompanhem aí Profissão de Fé. Não quero Zeus capitolino, hercúleo e belo talhar no mármore divino com o camartelo. Que outro, não eu, a pedra corte, para brutal, erguer de Atênio altivo porte descomunal. Mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito. E depois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Desculpe, sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E ora sem conta passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar, longe de tudo, o pensamento. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Deusa, a onda vil que se avoluma de um torvo mar, deixa-a crescer, e o lodo e a espuma deixa-o rolar. Blasfemo em grita surda e horrendo ímpeto, o bando venha dos bárbaros crescendo, vociferando. Deixa-o, que venha e uivando passe, bando feroz. Não se te mude a cor da face e o tom da voz. Olha-o somente, armada e pronta, radiante e bela, e ao braço o escudo, a raiva afronta dessa procela. Este que à frente vem, e o todo possui minaz de um vândalo ou de um visigodo cruel e audaz. Este que dentre os mais o vulto ferrenho alteia, e em jato espelha o amargo insulto que te enlameia. É em vão que as forças cansa e à luta se atira. E é em vão que brande no mar a massa bruta, tá longe a página para eu ler, que brande no ar a massa bruta, a bruta mão. Não morrerás, deusa sublime. Do trono egrégio assistirás intacta ao crime do sacrilégio. E se morreres porventura, possa eu morrer contigo, e a mesma noite escura nos envolver. Ah, ver por terra profanada a ara partida, e a arte mortal aos pés calcada, prostituída. Ver derribar do eterno sólio o belo e o som ouvir da queda do acropólio do Partenon. Sem sacerdote, a crença morta, sentir e o susto, ver e o extermínio entrando à porta do templo augusto.
Ver esta língua que cultivo sem europeus, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontro um só amparo em meu caminho, que a minha dor nem a um amigo inspire dó, mas há que eu fique, que fique só contigo só. Vive, que eu viverei servindo teu culto e obscuro, tuas custódias, desculpe, tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Perdoe. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, indo ao cair vibrando a lança, em prol do estilo. Estou chorando porque eu estava tossindo. Mas o poema é lindo. Do que fala? Fala da poesia. E ele faz um sistema de oposição. Vocês vão ver lá na análise que eu coloquei para vocês, os elementos da análise que eu coloquei para vocês. Faz um sistema de oposição muito interessante à poesia que já existia. Não quero Zeus capitulino, Hercúleo e Belo, aquela coisa grandiosa, né? Talhar no mármore divino com o camartelo. Ele não quer a escultura grandiosa, entre parênteses, romantismo. Mais ainda, a poesia condoreira de Castro Alves, fecha parênteses. Ele quer o trabalho do ourives, que é esculpir coisas pequenas, porém valiosas. O escultor esculpe no mármore, que é uma pedra. E, geralmente, essas esculturas são grandiosas. Grandes de tamanho, inclusive. O que esse poeta quer? Ele quer esculpir, porque há uma equiparação, né, do escultor que talha com o poeta que escreve, né? São dois ofícios que ele aproxima. Mas há o escultor grandioso, entre parênteses, né? Aquilo que eu já falei, e há o escultor pequeno, humilde, que é o ourives. O ourives trabalha com ouro, com joias. Vejam só que coisa interessante. São coisas para a gente pensar. Então, o que ele quer da poesia? Ele vem falando isso e tal, e lá pela metade do poema, ele vai chamar um sujeito com o qual ele vai ter uma interlocução. A deusa serena, serena forma, diga-se de passagem, chamada de poesia com P maiúsculo, prosopopeia. Que é isso, né? E ele vai se dirigir a ela. Então, ele vai dizer, olha, não interessa que vão falar mal, que não sei o quê, papapá, não faz mal, a gente segue, a gente fica calado, a gente segue fazendo o nosso trabalhinho, assim, tal. Que nem faz o cara que faz o pote de barro, né? O lavor de becerril e tal. Aí ele vai desfiar ali uma série de questões ou de culturas, de referências culturais muito interessantes, mas que precisam de conhecimentos, né? Para conhecer aquilo que ele está fazendo referência. Então, ele demonstra com isso que ele era um homem muito culto. Aí a humildade dele já vai saindo para o ladinho, mas, enfim. E ele termina o poema de uma maneira muito linda, né? Que ele morre junto com a poesia. Se a poesia morrer, ele morre junto. Ele está falando sobre poesia. E com uma série de referências ao mundo clássico e neoclássico, cuja marca do classicismo e o neoclassicismo, vamos remeter isso lá para a origem, a cultura grega, né? Diferente da cultura romana, a cultura grega clássica é o exercício do intelecto, é o exercício da razão, assim como o arcadismo, né? Que também faz uma referência à cultura clássica, né?
E aí vocês vão ter o que essa poesia pretende, né? Essa poesia parnasiana. Aí vocês, não só esse poema, mas tem uma série de outros poemas que vocês têm ali no AVA, né? Que eu coloquei para vocês, com algumas referências poemas dele, né? Mas ele gira em torno dessa questão. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Ainda vou fazer mais um vídeo sobre isso para introduzir depois o simbolismo, gente. Tá? Mas vou pedir uma coisa, vocês leiam o material que eu coloquei. Leiam, façam anotações, leiam mais de uma vez. Como é que a gente lê poesia? A gente primeiro lê o poema. Na segunda leitura, vocês vão reler o poema pensando assim, marcando, que palavra é essa que eu não sei o que é? Aí vocês marcam as palavras que vocês não conhecem. Depois tem uma terceira leitura. Mas antes da terceira leitura, vocês vão pegar essas palavrinhas que vocês não conhecem e vão lá no dicionário. Ah, é isso, tá, coisa é, tá, não sabia que era isso. É isso, tá, beleza. Aí vocês vão fazer a terceira leitura. Vamos fazer a terceira leitura do poema. Diz, pô, que interessante, mas o que será que ele está querendo dizer? Em alguns casos como esse, nem tanto, né? Mas, por exemplo, com o Cruz de Souza, que vem depois, a gente tem que pegar assim e pensar assim, bom, vamos botar isso na ordem direta. Sujeito, verbo, predicados. Simples. Aí, no simbolismo, não vai adiantar muita coisa. Mas vocês vão ficar pensando também, mas pois como é que a gente faz, então? Bem, a gente tem que procurar os verbos. Procurem os verbos no poema, por mais longo que seja, procurem os verbos. E o que diz os verbos? Desculpe, o que dizem os verbos? Vocês vão encaminhar melhor a leitura de vocês. Aí vocês vão fazer essa leitura de compreensão, vamos dizer assim, da parte mais visível do poema. E mesmo assim vocês deverão ficar desconfiados, não, porque deve ter coisa aqui, né, que eu não estou entendendo. E aí começa então a ler, a perceber já uma quarta ou quinta leitura, mas tem coisa ainda aqui, né? O que isso quer dizer? Por que ele vai falar? Por que ele vai comparar o ourives com um escultor? O que eles têm em comum e o que eles têm de diferente? E por que isso está relacionado com profissão de fé? E aí vocês já vão entrando nessa outra camada significativa do texto, do poema, que o que encaminha vocês a isso são os verbos. E por que os verbos? Porque verbo é ação. Qualquer ação, mesmo os verbos de estado, contém uma ação, que é não ter ação. Mas é um tipo, né? Então, a partir dessas ações, vocês vão criando determinadas imagens. São as imagens poéticas. Tentem fazer esse exercício, tá bem? E volto a tocar nesse assunto mais adiante. Mas não se esqueçam de ler os poemas do Olavo Bilac, tá bom? Onde é que termina isso? Que eu não sei. Aqui.